E eu digo para os meus colegas, qual é a sua resposta a esta pergunta, né? Por que a nossa rede está crescendo? E eu tenho plena convicção de que a rede está crescendo porque as famílias querem uma escola que apresente números e letras com qualidade, mas uma escola cristã, que expresse a confessionalidade de maneira não proselitista, tudo bem, mas que reflita os princípios e valores da Bíblia. Estou dando essa notícia da educação porque no lugar que eu prego, eu peço que vocês orem pela educação adventista. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu prego esta semana. Não é um tema que a gente costuma ouvir. Não é sobre o personagem mais pregado nos sermões, embora o personagem central da Bíblia aparece nesse sermão, porque todo sermão deve estar centrado em Cristo Jesus, né? Aquele que é o centro da Bíblia, é o centro do Evangelho e deve ser o centro da nossa vida também, né? Se nós estamos aqui é porque nós queremos que Jesus esteja no centro do coração, tomando posse, tomando conta de tudo, em cada cantinho do nosso coração, dominando a nossa vida, as nossas escolhas, orientando os nossos pensamentos, né? E guiando a nossa jornada. Nós queremos isso, por isso estamos aqui. Ele também é o personagem que está aqui na nossa reflexão hoje, porém, nós vamos lembrar de dois personagens, dois discípulos, né? Eu falei que a gente nunca bebe essa água aqui, mas hoje eu vou beber. Ok? Em poucas horas antes da morte de Jesus, Jesus estava reunido com os apóstolos, com os discípulos, para participar da festa ou da cerimônia da Páscoa, né? Jesus sabia que estava chegando o seu momento, ele estaria indo para a cruz e cumprir a sua missão lá, e então logo depois voltar para o céu, de onde ele veio. Ele é Deus. Com certeza Jesus queria aproveitar ao máximo aquelas últimas horas, concorda comigo? Depois ali de 3 anos de convivência, 3 anos de trabalho com aqueles homens, a gente pergunta, que tipo de mensagem Jesus destacaria? Pensem comigo. Nós estamos... Vai sair. Vamos mais rápido. Nós estamos pensando aqui, respondendo uma pergunta, né? Jesus estava a poucas horas de ir para a cruz, e então sua trajetória na terra chegaria ao fim e ele voltaria para Deus, né? Ele mesmo havia falado que no terceiro dia iria ressuscitar. A pergunta é: que tipo de mensagem Jesus iria destacar? Nós poderíamos imaginar que estudos intensivos sobre doutrinas essenciais da Bíblia, ou um eloquente discurso muito bem apropriado, sem perder nenhuma palavra, sobre a natureza e o caráter de Deus, esses poderiam ser temas que Jesus iria se ocupar naquelas horas finais. Porém, não foi nenhum desses temas que marcou essas horas finais de Jesus com os seus discípulos. Nós entendemos que Jesus gastou um tempo para falar de duas coisas preciosas. Eu quero introduzir a mensagem com esse momento. De duas coisas preciosas Jesus gastou tempo. Uma tem a ver com a perda principal, a consequência principal do pecado, né? A consequência principal do pecado, aquilo que é a raiz, né?
explica a consequência do pecado em nós, e a outra tem a ver com a solução de Deus para isso. Essas duas foram as duas coisas que Jesus destacou, né? Então, o texto da Bíblia que nós vamos refletir hoje está no Evangelho de João. Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina, capítulo 13, até do verso 1 até o verso 17. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês, tá? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João então destaca aqui o amor de Deus, né? E ele não sabia muito como dizer. Ele disse: eu sei que ele amou até o fim, para dizer de um amor que eterno, completo, profundo, sem uma profundidade. Não há ninguém que esse amor não possa alcançar. Tudo que ele fez foi feito com um profundo, completo amor. E João disse assim: ele amou até o fim. A tradução está assim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e então lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus respondeu: o que eu faço não sabes agora, compreender-os-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse, ou lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Uma descrição para dizer o corpo todo, né? Me lava por completo. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto aos mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos vocês. Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que Jesus disse: nem todos estáis limpos. Depois vem um pouco mais de informação aqui até o verso 17. Bem, esse texto que eu li apresenta naturalmente Jesus, né, nessas horas finais, e apresenta dois discípulos. Quais são os dois discípulos apresentados aqui? Citado o nome deles. Um é Pedro e o outro Judas. Né? Pedro e Judas. De alguma forma, nossa reflexão aqui vai passar por Pedro e por Judas. Mas eu vou me concentrar hoje com vocês em estudar sobre Judas, a vida de Judas. O título que eu dei para esta mensagem é Reserva Perigosa. Uma reserva perigosa. Entendeu? Algo que pode ficar reservado, presente, e que é perigoso, porque pode tomar conta depois do todo. Pode se desenvolver, vai crescer, se fortalecer, pode dominar e destruir. Eu chamo isso de uma reserva perigosa. Ok? Bem, a pergunta era, né? Quem é o maior no reino de Cristo? Sabe, outro dia a gente pode aprofundar a resposta dessa pergunta. Indo direto ao ponto, o maior é aquele que serve. Né? Nos ensinos de Jesus, o outro é o foco. O cristão é alguém a serviço do outro. Né? E Jesus passou o seu foco de diálogo das suas últimas horas nesse tópico. Por quê? Veja, antes do pecado nós tínhamos uma natureza altruísta. Sabe o que é isso? Antes do pecado nós tínhamos uma natureza pura, sem pecado naturalmente, e ela
o altruísmo é a capacidade de cuidar do outro. Você pode observar que aquele momento lá no Gênesis, de Deus ensinando a Adão, praticamente todos os elementos que Deus trabalha com Adão têm a ver com cuidar, tem a ver com altruísmo. Cuidar do outro, do bem-estar do outro, da necessidade do outro, cuidar, proteger, guardar. Depois do pecado, nós deixamos de ser altruístas e passamos a ser o quê? Egoístas. Natureza egoísta. E o egoísmo, Ellen White viu numa visão colunas com pecados, e a coluna maior tinha em cima a palavra egoísmo, como uma raiz de várias mazelas do ser humano. Então havia essa discussão entre os discípulos ali, né? Quem é o maior? E Jesus disse: o maior é aquele que serve. E Jesus então vai e lava os pés dos discípulos. Vocês conhecem a história. Eles tinham pés empoeirados, não haviam ruas pavimentadas, andavam em uma espécie de sandália. E aquelas pessoas, quando chegavam nas casas, e havia nas casas, os servos eram na verdade a melhor palavra não é servo, era o quê? Escravo. Eram pessoas ali que serviam, e estas pessoas, servos ou escravos da casa, eles é quem lavava os pés. Imagine a cena, a situação, na hora que Jesus começou, porque veja, irmãos, para os discípulos havia uma crença central, enraizada. Qual era a crença? Ele é Cristo. Este é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Inclusive, Judas cria piamente, com toda a força do coração dele. Então, ali, entre eles, estava quem? Para os discípulos. Sim, estava Pedro e os demais discípulos. Mas quando os discípulos olhavam para Jesus, eles sabiam que ali estava o Deus Todo-Poderoso. Criador, porque não fazia muito tempo Jesus havia feito o quê? Com o seu amigo Lázaro, ressuscitado Lázaro, porque já havia 4 dias morto. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Então, quando Jesus começa a lavar os pés deles, eles ficam estupefatos, uma boca aberta. E Pedro, com a sua natureza, quem sabe, um pouco mais sanguínea, então ele diz assim: você vai lavar os meus pés? Você não vai lavar os meus pés. Tu és um Deus Todo-Poderoso, vai lavar os meus pés. Eu é que tinha que lavar os meus pés. E Jesus explica para ele os dois sentidos, né, que ele estava ali gastando, investindo aquele tempo. Primeiro, número 1, Jesus disse para Pedro assim: olha, se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. E Pedro, rapidamente, com a mesma rapidez que Pedro disse: tu não vais lavar os meus pés, Pedro, entendendo, disse assim: Senhor, não lava os pés, lava as mãos, lava o quê? Lava a cabeça, me lava por inteiro. Porque ali Jesus estava dizendo assim: eu sou quem purifica, eu sou quem restaura, eu sou quem pode curar o coração, eu sou quem regenera. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra que nós falamos na lição? Quando Jesus disse assim: eu era, eu sou e sempre serei. Então, quando Jesus diz isso para Pedro, ele gasta tempo, então, para deixar claro para os discípulos naquela ceia, de que nós não podemos nada, nós somos frágeis, pequenos, limitados. Nós vamos e podemos agora ir à presença de Deus Pai, mas a gente só pode ir como? Em nome
de Jesus. Por isso a gente ora assim, né? Você vai à presença de Deus, mas vai em nome de Jesus. Ou seja, Deus estava falando de graça, do passaporte para voltar para casa. Teve um irmão que falou que voltou para casa. Mas foi você, voltou para casa. E aí foi bom, né? Foi maravilhoso voltar para casa. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou aquele que purifica. Eu vou lavar vocês para o símbolo de que, através de mim, isso nos emociona. Você vai poder voltar para casa. Você vai poder voltar e receber a herança que está preparada desde a fundação. Eu vou resolver o problema que o pecado ocasionou, essa distância, essa separação. Bem, Jesus gasta tempo com isso. A segunda coisa com que Jesus gasta tempo é com aquilo que deve ser a nota tônica daqueles em quem Jesus acontece, que é um coração humilde, pronto para amar, que está fora de si. Irmãos, nós estamos muito concentrados em nós mesmos. A nossa natureza leva a gente o tempo todo para isso, nos concentrarmos em nós mesmos. E estarmos dedicados assim, desenfreadamente, a atender os nossos próprios desejos imediatos. O cristianismo é a religião do outro. E Jesus gasta tempo com essas duas coisas. No meio desse contexto, aparece a figura que eu quero, então, compartilhar e mergulhar fundo com vocês. Tá? Por quê? Porque a evidência maior dessa humildade de Jesus, isso os comentaristas explicam para nós. No texto apareceu Pedro. Nós já falamos de Pedro, tá? É só isso sobre Pedro. Não dá para ir mais, senão o tempo não permite. Nós vamos falar de Judas agora, que é o segundo personagem dos versos que nós lemos. A evidência máxima da humildade de Jesus foi então lavar os pés de Judas. E sabe quando aquela cena começa? Quando aquela cena começa, o primeiro que Jesus foi lavar os pés era Judas. Sabiam disso? Judas foi o primeiro. Os discípulos tinham uma ideia sobre Judas, tá? Por quê? Porque a gente tem uma ideia sobre as pessoas. Tem ou não tem? E especialmente em razão da convivência. Você convive com um grupo de pessoas, você passa a ter uma ideia sobre as pessoas. E João tinha uma ideia muito clara sobre Judas. Por isso que estava, inclusive, na lição da semana, quando Judas disse assim, quando João disse assim, Judas, cuidar dos pobres coisa nenhuma, porque tu é um ladrão. Meu ciclo, inclusive, pega o dinheiro aí. Bem, eu acho que João não tinha muita afinidade ali com Judas, né? Mas vamos mergulhar nessa reflexão sobre Judas. Vimos assim um pouco aqui da experiência de Pedro, como eu disse, mas agora nós vamos mergulhar na história de Judas e retirar lições preciosas para nós. O acontecimento, então, agora, algumas horas depois, o acontecimento da ceia precedeu assim uma outra cena chocante. Poucos puderam compreender o que verdadeiramente estava acontecendo, afinal, ao aproximar-se de Jesus, ele o saudou e o beijou afetuosamente. No entanto, suas intenções indicavam a vileza de um coração submerso no pecado. Seu ato de aparente reverência e devoção visava apenas identificar a vítima da sua traição. O traidor fora revelado, o seu nome era Judas Iscariotes. Para alguns, o nome Judas é símbolo de traição. Para outros, Judas é a própria personificação da maldade. Eu agora não me recordo ninguém com o nome de Judas. Você conhece alguém que chama Judas? Você não vai ver, acho que no mundo cristão, em alguns casos, alguém com o nome de Judas, né? Mas você consegue pensar em Judas como alguém que amava Jesus? Você consegue imaginar isso?
Você consegue pensar em Judas como alguém que amava Jesus? Pois então, Ellen White explica que, além de amar Jesus, Judas anelava estar com Jesus. E ele tinha o desejo de ser transformado no coração e na vida. No geral, a gente não escolhe crer nessas coisas a respeito de Judas. Mas o que aconteceu então, de fato? Por que Judas caiu tão profundamente no lamaçal do pecado? E Ellen White também dá a resposta. Presta atenção na resposta. Ela diz: Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Jesus. Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Jesus. Lembra que nós falamos na lição dos 3 estágios da fé? O primeiro é você dizer: eu creio. Isso, se você treinar um papagaio, também vai falar. O primeiro é um assentimento intelectual, é uma manifestação, né? Você apenas declarar. O segundo é conhecer, conhecimento sobre quem você crê, né? Conhecimento. E quando esse conhecimento ele não é apenas intelectual, quando esse conhecimento não é apenas formal, quando esse conhecimento não é apenas porque você tem a capacidade de aprender, quando esse conhecimento ele é experimental, você vai migrar, pela graça de Deus, para o terceiro nível da fé. Judas não migrou para o terceiro nível da fé. Ele aceitou, ele cria, ele anelava. Em vários momentos, vocês vão perceber aqui, em vários momentos, ele teve essa oportunidade, mas ele preservou algo que eu estou chamando aqui de uma reserva perigosa. Uma reserva perigosa. Bem, é impossível a gente precisar o percentual de rendição de Judas, mas houve uma parte da qual ele não abriu mão. Essa perigosa reserva foi o início de sua própria ruína. Mais do que a história de um homem, a biografia de Judas é o retrato do desenvolvimento do pecado uma vez cultivado. Então você já entendeu que isso que eu estou chamando de reserva perigosa é pecado, é um pecado, são hábitos pecaminosos, é uma área do coração que você não entregou completamente. Você até aceitou, deixou ele entrar, mas tem uma porta lá fechada e você não deixa ele entrar lá para limpar, para consertar, para quebrar você, né? E te reconstruir. De vez em quando você entra por aquela porta. Reserva perigosa. Entre assim, as inúmeras lições que podem ser extraídas da história de Judas, a maior de todas é sobre a malignidade do pecado. Não vale a pena entregar-se parcialmente a Deus, irmãos, pois o pecado ele nunca permanece do mesmo tamanho. Quando não há uma rendição completa, total a Jesus, o pecado cresce, assume proporções inimagináveis, domina e finalmente destrói. Essa é a principal lição que a gente aprende com a história de Judas. Mas eu vou agora dividi-la em 3 ou 4 partes. Primeiro, vamos ver um pouco sobre esse processo do desenvolvimento do pecado. É difícil o pecado se desenvolver em nossos corações? Por óbvio, não. Porque nosso coração, nossa natureza, é um terreno fértil. E a gente é um terreno tão fértil que, em se tratando de pecado, o pecado para nós é uma coisa que a gente gosta. Tem um gostinho bom. A gente aprecia e pode acariciar, né? Pode alimentar. Por isso que toda a história da redenção, do plano de Deus, tem a ver com a Cristo e o pecado. Na justificação, você está livre do quê? Da condenação do pecado. Na santificação, você tem poder do alto para não viver uma vida dominada pelo pecado. Ele existe,
Ele existe, mas não reina. Você está se quebrantando todo o tempo e permitindo que Jesus molde, transforme, te eleve a uma atmosfera pura e santa, onde os raios da sua justiça te alcancem. É a nossa luta contra o velho homem, que ainda está, a velha natureza está lá. E quando Jesus voltar, na glorificação, nós estaremos livres para sempre da presença do pecado. Percebe? Pecado é uma doença profunda, invasiva, uma espécie de infecção generalizada que provoca toda série de trágicos sintomas. Como eu disse, a grande lição que tem a ver com Judas, na história de Judas, é sobre a malignidade do pecado. E a nossa natureza, ela flerta com o pecado todo o tempo. Bem, após entrar para o grupo dos 12 discípulos, Judas adquiriu o hábito de se comparar com os demais apóstolos. Judas, na verdade, julgava-se extremamente habilidoso e era. E logo, pouco tempo, ele concluiu que se Jesus tivesse que se ausentar em algum momento, ele seria o mais bem preparado para assumir a liderança do grupo dos discípulos. O pecado então se desenvolvia no coração desse pobre pecador, com a função de tesoureiro do grupo, sabia? Ele é quem cuidava das finanças e era o provedor das necessidades dos colegas, dos pobres a quem Jesus atendia. Jesus queria então desenvolver nele o espírito de altruísmo. Lembra que eu falei do altruísmo? Cuidar. Aquela profissão, você pode olhar e dizer assim, todos poderiam ter sido tesoureiros, menos Judas. Não sei se ele se candidatou, mas não importa os caminhos que às vezes a gente segue, é de lá que Jesus te pega, que Jesus te encontra, que Jesus aproveita para poder te ajudar, para poder te despertar. E assim era com Judas. Mas o que era para ser uma bênção tornou-se uma maldição. Aqui temos assim uma grande lição para nós. Tudo o que Deus nos dá para ser uma bênção pode se tornar maldição, quando a rendição a Jesus não é completa. A ideia de um reino messiânico que subjugasse os romanos, ela promoveu sérias consequências na vida de Judas. Não era só ele que pensava assim, não era só ele que queria assim. Os próprios filhos do trovão e a mãe deles queriam, inclusive, um que sentasse à direita, outro à esquerda, porque eles criam e eles queriam que Jesus então subjugasse. Mas Judas estava ali. E isso era muito forte no coração de Judas. Tem várias descrições, né? Quando Jesus, por exemplo, atendeu o jovem rico, Judas ficou muito chateado. Porque Judas entendia que Jesus deveria aproveitar toda a riqueza daquele homem. Aproveitar a riqueza, sabe? E dizer assim, por quê? Porque aquele camarada poderia ser o banqueiro, que iria cuidar de todas as finanças do ministério de Jesus. A intenção de Judas ali era que aquele jovem rico poderia ser alguém que iria bancar o ministério e ainda dar uma vida um pouco mais confortável para os discípulos. Quando Jesus multiplicou os pães, imagine, alimentou quantas pessoas? Milhares de pessoas. Você vê como que a gente é, irmãos? Se você estiver encharcado de um determinado pensamento, grava o que eu vou falar com vocês aqui. Se você estiver encharcado de um determinado pensamento, se você estiver com a tua mente inundada de determinadas informações, tuas respostas, tua conversa, teu raciocínio será direcionado para isso, ou por isso, para isso ou por isso. Judas pensava tanto que quando ele olhou e viu Jesus multiplicando 5.000 pessoas, como o seu coração estava encharcado desses sentimentos, sabe o que ele viu? Ele viu o seguinte, está aí, agora está declarado,
nós vamos subjugar os romanos. Imagine, vamos alimentar esse povo pobre. Jesus vai ser coroado rei, realmente, porque ele tem poder. Judas nutriu isso em seu coração. Para o jovem rico, Jesus disse: vende tudo o que tens. Judas ficou frustrado. O pecado crescia ainda mais no coração desse obstinado apóstolo. Ellen White diz assim: se Judas tivesse morrido antes de sua última viagem a Jerusalém, ele teria sido considerado digno de um lugar entre os 12 apóstolos. No entanto, devido aos seus atos finais, seu caráter foi exposto como uma advertência para aqueles que traem sagrados depósitos. Ele ou ela também destaca que Judas tinha um grande amor pelo dinheiro, o que acabou se tornando o motivo dominante em sua vida. Esse amor pelo dinheiro superou o seu amor por Cristo, levando-o a trair Jesus por quanto? 30 moedas de prata. Bem, essa é a primeira, como o pecado se desenvolve, sabe? Ele te dá uma lente, ele te dá um óculos, e você passa a enxergar tudo em razão dessa perspectiva, daquilo que está inundado você, encharcado ou encharcando você. Né? Por isso, irmãos, que na nossa finitude, por isso a gente tem que reconhecer a nossa finitude, porque ao reconhecê-la, você vai chegar a uma conclusão simples do que você tem que colocar na tua mente. Sabe, a gente tem como prateleiras na mente, né? E nós somos resultado disso, daquilo que a gente coloca na mente. Em espanhol tem um termo chamado, eles não falam encharcado, não tem essa palavra, eles falam empapado. Você está inundado. Do que você está transbordando? Do que você está transbordando? Esse elemento do que você está transbordando é o que vai dominar você. Não tem nenhum de nós capaz de ir numa direção contrária àquela para a qual aquilo que nos encharca pode nos levar. O pecado, ele se desenvolve. Bem, uma outra questão agora que a gente vê na vida de Judas é Jesus em busca dele. Eram constantes os esforços de Jesus para livrar Judas da perdição. João 6,70 vai dizer assim: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. E é isso, né? Que verso pesado, não? Se não permitirmos que Jesus nos molde, nos transforme, nos cure completamente, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o mal. Judas entendeu que Jesus falava de sua triste condição, mas hesitou novamente em render-se a Cristo. Mas o momento de maior sensibilidade ali na vida de Judas aconteceu minutos antes da ceia pascal. Ao tomar Jesus a toalha que estava sobre ele, Jesus escolheu primeiramente Judas para lavar os seus pés, porque Jesus, o mestre, ele almejava tocar profundamente o coração. Jesus estava dizendo para eles que a hora dele havia chegado. Vocês observaram no estudo da lição anterior e dessa, que em vários momentos Jesus não queria se expor demasiadamente, porque senão o seu ministério não seria de 3 anos e pouco, seria de 1 semestre. Os próprios judeus queriam destruir Jesus. Mas Jesus disse: agora chegou a minha hora. É chegada a hora. E aí Jesus se abaixa para lavar os pés de Judas. Aquilo foi uma explosão no coração daquele discípulo. E Ellen White diz que por muito pouco Judas não entregou o seu coração a Jesus, desistindo da sua ideia traidora. Judas sentiu ali um intenso impulso para confessar os seus pecados. Entretanto, novamente preferiu resistir à voz do Espírito Santo. Jesus sabia: entre vós há um que é traidor.
Aquilo foi desconcertante para os discípulos. Pedro já... Será que tem um traidor? Mas Judas não confessou. Quando Jesus lava os pés dele, era a chance. Porque, irmãos, olhem para mim aqui. Precisa confessar, viu? Precisa reconhecer a sujidade, pequenez. Precisa desistir de si mesmo. Precisa cair aos pés da cruz. Essa experiência com Jesus é uma experiência constante da gente se quebrar, para permitir ser reconstruído. Jesus lavou os pés dele. E ele não disse? Não disse. E Jesus, inclusive, disse: vai e faz o que você está em mente para fazer. Né? O olhar do Salvador revelava um intenso desejo de ajudar o vacilante pecador. Mas Judas ignorou outra vez o apelo de misericórdia. Não pense, porém, que Deus havia desistido de Judas. Quando o traidor, acompanhado daquela turba assassina, no insano ato da traição, beijou-lhe o rosto, Cristo não lhe proferiu nenhuma palavra de condenação. Porque, irmãos, a entrega para Jesus é quando você enxerga o amor de Jesus, né? A sua misericórdia, a sua bondade extrema. Quando você é capturado, no bom sentido, sequestrado por esse amor infinito, que João foi. João disse assim: olha, ele amou até o fim, a ponto de entregar seu amor de Deus. O que Deus deu para salvar você? 30%? 50%? 100%? Deus deu tudo. Jesus, presente do céu. Bem, Jesus queria resgatá-lo. E Jesus apenas disse para ele assim: amigo, para que vieste? Amigo, para que vieste? Eu, quando estudei isso, eu fiquei impressionado. Realmente, Jesus não proferiu nenhuma palavra de condenação para ele. Sua pergunta foi simples, porém impressionante. Amigo, para que vieste? Era a voz que dizia: jovem, ainda tem espaço, tem condição. Volta para casa. Eu vim para levar você de volta para casa. Infelizmente, embora aquelas palavras tenham comovido os anjos do céu, elas não puderam encontrar guarida no obstinado coração de Judas. Uma reserva perigosa que estava sendo alimentada. Ela cresce, domina e destrói. A entrega precisa ser completa. O próximo episódio da vida de Judas é o momento em que o inimigo, é o momento em que Satanás se apossa da sua presa. Não sei se você já viu algum Reels no Instagram ou alguma história dos predadores, né? Como eles fazem. São terríveis. Terríveis. Eu sou baiano, lá na minha casa nós tínhamos um predador. Dois predadores. Um eram os cachorros, que são muito predadores, né? Mas nós tínhamos gato. O gato também é um predador. E a gente, lá na Bahia, no Nordeste, você tinha gato para uma profissão. O que era? Pegar rato. Eu cresci com esse mindset, com essa mentalidade. Gato é para pegar rato. Porque tinha muito rato, misericórdia. Parece estranho falar isso hoje, não é? Mas tinha. Vocês têm uma carinha de nordestino também, como eu, isso lá no passado, né? Especialmente você que é do milênio passado, né? E eu via várias vezes quando o gato conseguia pegar o rato e o rato não tinha mais saída, não tinha mais para onde correr, tinha desistido, porque já estava nas mãos do gato. E o gato fazia assim do outro lado. Tinha um hábito de dar uns tapinhos assim.
Esse corre que eu te pego de novo. Você está na minha mão. Agora eu peguei você. E o rato já não tinha mais força. Estava completamente entregue. Será que existe isso da vida de Judas? Após assim o aprisionamento de Jesus, Judas caiu num profundo desespero ao observar o mestre inerte nas mãos dos assassinos. Já tentou pensar nessa perspectiva? Judas viu quão longe ele tinha ido, mas seu decaído semblante não revelava profundo arrependimento. Sabe por quê? Sabe por que não revelava profundo arrependimento? Porque você não sabe se arrepender. Dependendo da distância que você tiver, não vai se arrepender. Se naquela distância você não permitir que ele esteja perto. Mas você vindo correndo sem Jesus, você também não vai conseguir. Mas o arrependimento é produzido por Cristo, é produzido pelo Espírito Santo. O arrependimento é um dom de Deus, mas ele estava encharcado de outras coisas. Havia em seu interior um profundo senso de condenação e expectativa de juízo. 30 moedas de prata foi o preço combinado pelo traidor. O Criador do universo, Deus Todo-Poderoso, foi traído pelo valor mínimo que costumava pagar por um escravo. Era muito comum naquele tempo comprar escravos. E essas pessoas eram aquelas que iam para casa e lavavam os pés dos donos da casa. Jesus foi comprado por um valor de um escravo. Quão maligno não é o pecado? Quão depressa deve ser a nossa entrega para Cristo? Possuído então por um sentimento que a gente chama em português de remorso, Judas lançou as moedas aos pés de Caifás e clamou pela libertação de Jesus. Mas o sumo sacerdote lhe respondeu desdenhosamente: quem nos importa? Isso é contigo. Percebe? A fim de atrair o ser humano, Satanás ele se apresenta assim como um ser simpático, com propostas que parecem atender aos nossos anseios, com explicações que parecem mais convincentes do que as próprias explicações da Bíblia. Então, quando o brilho da ilusão se desvanece, o homem se vê mergulhado no pecado, o acusador apresenta a mesma resposta: que me importa? Isso é contigo. Nossa única segurança, irmãos, está nos braços daquele que tem real e profundo interesse por nós. É isso que o inimigo fala. Que me importa? Isso é contigo. Quando a presa está nas suas mãos. O Espírito Santo agia com fortes apelos para que Judas se rendesse em verdadeiro arrependimento. Porém, o inimigo assolava com inúmeras acusações, que essa é a sua profissão: acusar, dizer, não tem mais jeito para você não. Você foi longe demais. Finalmente, Satanás, em sua derradeira tentação, apresentou o suicídio como a atitude mais sensata para alguém que muito tinha se afastado de Deus. E aqui, entenda que nós estamos colocando a questão do suicídio nesse contexto, tá? Não é para você achar que toda pessoa que se suicida é porque é um assunto necessariamente espiritual. Não estou explicando o sério tema do suicídio apenas com essa descrição, mas é isso que aconteceu com Judas. Atendendo à sugestão do diabo, Judas então novamente se recusou a entregar o coração ao único capaz de salvá-lo. Fora de Jerusalém, pendurado em um grande galho de uma árvore, Judas ouviu pela última vez o brado do Espírito Santo. Um lampejo de esperança iluminou seu coração. Todavia, o voraz inimigo reiterou suas acusações e apresentou sua morte como sua única solução. E entre a voz de Deus e a voz de Satanás, Judas escolheu aquela
que lhe era mais familiar. Eu vou repetir. Entre a voz de Deus e a voz de Satanás, Judas escolheu aquela que lhe era mais familiar. Enquanto carregava a rude cruz, ao sair de Jerusalém, em meio aos gritos da multidão, Judas então, Jesus, contemplou o inerte corpo de Judas ao pé de uma árvore. Quem estuda e vê o lugar onde está o Gólgota, comentaristas falam que muito provavelmente, quando Jesus está indo para o Gólgota, carregando a cruz, e ele vê aquela cena, porque o corpo de Judas, sob o peso do corpo de Judas, aquele galho se quebrou e ele foi ao chão. E quando Jesus olha, o que vê ele morto e os cães comendo a sua carne. Alguns comentaristas dizem que é possível que aquele tenha sido o momento em que Jesus esmoreceu-se, fraquejou-se, estava debilitado fisicamente, e naquele momento é que eles procuraram alguém para carregar a cruz, porque quando Jesus olha para Judas, sabia que o sacrifício que ele estava fazendo para salvar milhões de pessoas não seria útil para Judas. Sério, irmãos, isso é muito sério. Coisa alguma, diz Ellen White, coisa alguma que pudesse salvar Judas deixou de ser feita. Tudo foi feito para salvá-lo, mas ali estava seu corpo e os cães comendo sua própria carne. Enfim, embora com uma tônica negativa, a história de Judas foi preservada nas páginas sagradas da Bíblia com o propósito de nos ensinar a maior de todas as lições. Se a rendição da vida a Jesus Cristo não for completa e contínua, estaremos fadados ao fracasso. O pecado cultivado tende a se desenvolver, dominar e destruir. O fracasso de Judas é a mais contundente prova de que, quando se trata de entregar a vida a Deus, qualquer reserva é perigosa. Que Deus nos abençoe. Amém. E Ele tome as rédeas da nossa vida. E Ele se aposse completamente do nosso coração. Amém. Que Ele esteja ao leme, dominando. Se em algum momento você fraquejar, se em algum momento a dúvida chegar, se em algum momento você fizer uma escolha inadequada, volta, caia de joelhos, e Jesus vai te receber, Ele vai te amparar, o Espírito de Deus vai aquecer o teu coração, porque Ele veio para levar a gente de volta para casa. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar agora a música que está aí preparada, e depois vamos orar juntos.